continua sendo o mesmo. Ele cura, Ele restaura, Ele salva. E Ele está aí nessa noite conosco, em nome de Jesus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Salmos 125. Amém? Gente, eu estava com uma palavra preparada, de repente. Então é assim. Aí vem um versículo, aí o Espírito Santo falou assim: muda tudo. É esse. Primeiro eu falo com você, para falar também da minha igreja. Eu falei: amém, Senhor. Estava tudo preparadinho, tudo direitinho. E o Senhor falou: é essa palavra, minha filha. Dê a minha igreja e receba de mim, porque eu farei grandes coisas no meio do meu povo. Amém? A palavra do Senhor fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o teu nome, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, contra aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Leva-os, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Pode sentar, gente. Vocês oram por Israel? Nós temos que orar todos os dias. Haja paz em Israel. Quando nós oramos e pedimos a Deus que haja paz em Israel, essa mesma paz que nós estamos pedindo ao povo de Israel, volta para nós. Amém? E nessa noite, o Senhor quer falar com você que tem passado por dias difíceis. Dias que parece que a gente está matando um dia um leão, no outro dia a gente está matando um urso, e no outro dia estamos matando um gigante. São dias difíceis, mas nós temos a Deus. E se nós temos o Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, nós temos tudo. Porque Ele nos ajudará, como aconteceu aqui. O que significa confiar no Senhor? É ter a certeza de que Ele cuida de nós, mesmo quando tudo está contra nós. Estou pregando, não sei. O Senhor está falando com você também, porque Ele tem falado comigo. Tem dias que para levantar, nós levantamos clamando: Senhor, nos ajuda. Quando não é uma dor, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Espírito Santo, me ajuda, porque essa palavra, Senhor, me fortaleceu quando eu li. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui, que estão sem força para continuar. Mas nesta noite, o Senhor é o mesmo Deus que agiu lá no passado. A palavra do Senhor fala que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que neles espera. Eu tenho posto a minha esperança no Senhor. Igreja do Senhor, nós temos que pôr a nossa esperança no nosso Deus. Jesus está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós.
nós. Não se deixe enganar. Não pare. Continue. Ele é o mesmo Deus que agiu ali, em volta daquele monte, guardando, cuidando. E Deus nessa noite fala, não importa se é enfermidade, não importa se é a vida financeira, não importa se é algo no teu coração. Eu digo para você, todas as vezes que eu venho pregar, eu prego porque o Espírito Santo sempre fala comigo. A palavra do Senhor fala, lá em Provérbios 4:23, que sobretudo que nós devemos todos os dias, igreja do Senhor, presta atenção, é todos os dias, pedir ao Senhor que guarde o nosso coração, esconda o nosso coração em Deus, em nome de Jesus. Porque em Provérbios 4:23 fala que sobretudo o que nós devemos guardar é o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. As fontes de vida, as fontes de água viva que vem do trono de Deus. Então não esqueça, todos os dias você põe o teu pé no chão, já clama, Senhor, guarda o meu coração, guarda a minha mente, não deixe de desistir. Nós temos que ser como Caleb. Já o Espírito Santo já está agindo e indo por um outro lugar. Como Caleb. Caleb tinha 40 anos e ele chegou a 80 anos. E quando ele chegou com 80 anos, ele foi até Josué e falou assim, dai-me a minha terra. O que é que você está pedindo para Deus nessa noite? Qual é a tua petição diante do teu Deus? É uma dívida que está muito alta? É uma enfermidade que você já não aguenta mais? É o teu coração? É o teu coração que esfriou? É o teu coração que está cheio de mágoa, ressentimento por algo que você passou? O Senhor está falando com você. Nessa noite entregue ao Senhor. E peça ao Senhor que faça o que na palavra dele diz para nós. Dai-me um novo coração. Um coração quebrantado. Um coração que consegue ver o meu irmão que pegou contra mim. Muitas vezes eu pego também contra o meu irmão, ou contra o meu esposo, ou contra os meus filhos. Porque nós erramos, igreja. O Senhor fala, muitas vezes nós falamos, Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim. Só que muitas vezes a gente está numa situação e a gente tem a razão naquele momento. E a gente não quer ter misericórdia do nosso próximo. Olha o caminho que o Senhor está falando contigo. Nós estamos numa palavra, mas o Senhor está falando com várias vidas aqui. Dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração de novo, igreja. Tenha quietude, para que eu possa fazer algo especial na tua vida. Porque a palavra do Senhor fala que o nosso coração é muito enganoso. O nosso coração é enganoso. Por isso que eu falei que temos que colocar todos os dias diante do altar do Senhor. Porque vamos ter que comparecer diante do Senhor naquele grande dia e vamos ter que prestar conta de palavras, atitudes, pensamentos que tivemos. Só que nós precisamos nos arrepender e obedecer ao nosso Deus, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós também, igreja. Não coloque a sua confiança em riquezas, em homens, em fama ou em outros tipos de coisa. Deus está falando, confia no Senhor. Porque a palavra de Deus fala aqui, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Oh, aleluia! É quando nós confiamos no Senhor, não confiamos no nosso braço. Porque muitas vezes a gente confia
eu ri logo no início do culto. Demos umas boas risadas. Não teve como não rir. Não vou contar nada, gente. É particular. Senão a igreja todo dia vai vir aqui e aí vai perder a meada do Espírito Santo que vai falar conosco. E aí eu falei assim, olha, passei por uma fase. Ela falou, pastora? Eu falei, eu passei por uma fase que lembra direitinho o louvor que a Luísa cantou aqui uns dias. O Espírito e a carne, né? A nossa carne quer fazer, a nossa carne quer pôr o pé para aquela pessoa que nos prejudicou. Aí Deus fala assim, esse pé, o Espírito Santo fala. Ele está aqui nessa noite. A gente quer falar, não, agora? Não, gente. Dá-lhe amor no coração. O coração que vê o meu próximo. Mesmo que seja o teu marido, o teu filho. Eu não sei, tem gente aqui que está cansada. Tem gente que está esgotada. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus te renova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá em Salmos 37, a palavra do Senhor fala assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha só. Olha o que Salmos fala. Nós estamos falando da gente depositar a nossa confiança em Deus. Que nem eu acabei de ler aqui. Que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Porque tem momentos na nossa vida e tem situações que a gente fala assim: Senhor, eu acho que agora eu não vou suportar. Aí quando você fala assim: Senhor, está difícil, me ajuda. Você clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e não sabes. É hora que a gente clama, é hora que a gente chora, é hora que a gente deixa o nosso coração se aquebrantar novamente. Porque devido a muitas situações, o coração vai endurecendo. Mas não tem como Deus ouvir a oração quando o nosso coração está duro. Deus não ouve. Não tem como Deus. Porque Ele é santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Então não tem como. Então Ele vai quebrantar o nosso coração. Aí nós vamos conseguir olhar aquela situação como Jesus vê. Nós vamos olhar com misericórdia. Nós vamos orar para que aquela vida saia daquela situação. Porque só tem um juiz. Só tem um juiz. E é difícil a gente com a posição de toda razão, vai ser assim. Esquece. Servir ao Senhor, não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, igreja. Se aquebrante mesmo, daqui eu estou vendo pessoas que estão chorando. Chore mesmo. Porque quando você chora e você se aquebranta, não tem como Deus que está lá no céu não ouvir o nosso clamor. Ele se levanta em nosso favor e coloca as coisas no lugar. Você vê algumas situações que parece que é o fim. Não é o fim, não. Por quê? Satanás não pode decretar o fim de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Mas se você, quem fala, não desse lugar ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você está entendendo como é que é o negócio? Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele foge de nós. Ele pega tudo, toda a tranqueira dele, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para
Eu estou aqui. E a honra e a glória é de Jesus. Porque só Deus sabe que eu passei esses dias. Mas para você se tornar um vaso, um diamante, uma joia preciosa, não diga, Senhor, Pai, por isso. Não fala, Senhor, me ajuda a passar. Me ajuda a passar, eu clamo a Ti, e Ele te ajuda. E Ele vai colocar todas as coisas no devido lugar. Mas saiba de uma coisa, dói. Porque Ele não vai tratar só daquela situação que você está orando. Ele trata com você também. Não vai valer a pena. Tem um louvor que fala, vai valer a pena. Amém? Como eu falei aqui, né? Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faça o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, não se preocupa. Não vai faltar. Não vai faltar. Aquele que está com alguma dificuldade, não vai faltar. Deus vai prover. Amém? Ele vai prover. Ele é o nosso Deus. Confie o seu coração, entregue tudo na mão de Deus e você terá um milagre. No versículo seguinte, Salmo 37, fala, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Não, pastora, está demorando. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Lá em Eclesiastes 3 fala, há tempo determinado para todas as coisas. Se depois pega lá, dá uma olhadinha que você vai ver. Deus, meu Deus, fiel, Ele não falha. Tudo tem um tempo certo. Amém, igreja? O que devemos fazer para confiar em Deus? Primeira coisa, crescer na confiança em Deus. Novamente falo sobre confiança. Às vezes nós confiamos no cônjuge, confiamos no irmão, confiamos na irmã, confiamos no vizinho. E Deus está falando, ponha a sua confiança em mim. Tanto é que aqui no início falou que confiam no Senhor, Senhor como os moços se amam, que não se abalam. Ou seja, veio o dia ruim, veio o dia da enfermidade, veio o dia do desgosto, veio o dia do problema, veio o dia da briga. Confie no Senhor, confie esse problema na mão do teu Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, busque constantemente também a vontade de Deus. E cultive uma vida na leitura da palavra de Deus. Ou seja, mais intimidade. Isso aqui, ó, esse livro aqui fechado, é apenas um livro. Ele é aberto, é a boca de Deus falando comigo e contigo. Amém? Então nós precisamos ler. Fala que se a gente pegar 4 dias na semana e ler a palavra de Deus, nós não vamos ter depressão, nós não vamos ter muitas doenças, entendeu? Vamos ter, porque nós estamos com um corpo sujeito aqui na terra. Mas a palavra que a gente vai ler vai limpando o nosso interior. Lá em João, eu acho que é João 16, fala, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito, que fala sobre a videira verdadeira. Qual é a videira verdadeira? É Jesus. Nós estamos tão cansados. Você pode ver, a gente já levanta cansado. Os mais assim de idade, eu não digo nem tanto. Mas o jovem, até os jovens, eles já levantam cansado. Cansado, ai, eu estou cansado. Gente, não é normal não. Voltando lá para o Caleb, que eu falei. O Caleb, ele tinha 40 anos e ele lutou. Ele foi um dos 10 espias, eram 12. Eram 12 e 10
chegaram e trouxeram um relatório negativo. Tem pessoas que é assim, tudo é negativo. Ai, ó dinheiro, ó dor, ó não sei o quê. Relatório negativo. Só 2 trouxeram um relatório positivo, que foi Josué e Caleb. E Caleb, com 80 anos, ele falou: quer saber de uma coisa? Aquela terra é minha, eu vou lá tomar posse da terra. Diz que ele, com 80 anos, ele tinha vigor, saúde. E eu quero te falar, igreja do Senhor, é isso que eu tenho orado ao Senhor. Eu quero que tu me renove. Senhor, eu quero que tu me cure. Senhor, veio algumas enfermidades, veio algumas situações, mas o Senhor é o médico dos médicos. Eu tomo posse da cura, em nome de Jesus. Eu posso ouvir uma vida, igreja? O que a palavra fala? Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarada. Ah, mas, pastora, não é a senhora que está. Eu tenho algumas coisas de anos. E aí? E aí veio outras. Eu vou aceitar? Se eu aceitar, o negócio vai ficar feio. Então começa a pôr a mão e falo: Senhor, o Senhor é o meu médico. Eu vou no médico. Eu fui no médico. Fiz a ressonância, deu o resultado, mas eu ponho a mão no lugar onde está doendo e falo: Senhor, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarada em nome de Jesus. E também falo: Senhor, eu tenho que ir no médico, eu tenho que cuidar de alguma área, prepara o médico certo. Gente, então, olha, foi tremendo o que aconteceu. Cheguei no primeiro médico, aí ele falou: onde dói? Eu falei: aqui, não vou nem falar aqui. Aí então ele falou assim: olha, eu vou te dar um conselho. Mas você fala para mim que tem outro médico. Eu falei: o quê? Olha, eu vou te passar um monte de remédio, mas o senhor vai mascarar, não vai curar. Então você chega na sua casa, tá? Escreve lá, ou escreve no telefone agora, cúrcuma e uma planta também que eu ganhei. Eu esqueci o nome. Ora para nós. Olha o que o médico falou para mim. Ele falou assim: eu estou te aconselhando você a usar coisas que é anti-inflamatória e que vai te ajudar. Evita tomar esse monte de coisa, porque depois vai causar problema em outras áreas. Eu falei: opa, aí tá. Fui para o segundo médico para perguntar: gente, me lembra de Gideão, que fez a prova? Vocês lembram que ele fez prova com Deus? Eu falei: vamos ver. Entrei lá, ele olhou, eu falei: tá no meu telefone, tá escrito tudinho também. Ele falou: não preciso. Médico de 70 anos. Tá todos os negócios lá da ressonância. Deu isso. Isso é médico, né? Tudo que eu tinha aqui marcado, ele só olhou, sem estar nada escrito, e ele falou tudo. Aí ele falou assim: olha, eu vou te passar um remédio, mas não vai acertar. Você sabe, ora pronobis, cúrcuma, então vai atrás da balinha. Olha só, o médico, eu falei: oh, aleluia, obrigado, Senhor. O Senhor colocou um médico que veio confirmar a verdade. Por que a verdade, igreja? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que o médico quer fazer? Te empurra para a cirurgia, enfia remédio. Nós temos que ir no médico? Temos. Mas quando o negócio está muito feio, a gente depende de Deus. E aí Deus deixou um monte de plantas maravilhosas que podem nos ajudar a melhorar muito. Aí ele explicou: sabe o que acontece? O corpo de todo mundo é inflamado, porque come um monte de coisa que não presta. Pão, macarrão, entendeu? Sabe essas coisas assim, gordadas que a gente gosta? Essas pudim, sabe aquela torta de maçã? Faz mal. A gente tem que começar a riscar, Come uma vez só no mês. Uma vez só no mês e fica na boa. E muda o teu hábito. Muda o teu hábito. Vocês lembram de
Daniel. Daniel chegou lá na terra, tá? E aí foi para o palácio. Chegando no palácio, ele teria que comer das iguarias do rei. E ele ouvia Deus. Igreja, tem que entender o que o Espírito Santo está usando na minha vida para falar da tua vida. Ele ouvia Deus. E você hoje tem o Espírito Santo dentro de você. E muitas vezes ele está falando com a gente não dá ouvido. E aí ele falou assim, eu não vou comer não, eu vou chegar lá e vou falar. Eu quero água, eu quero verduras, eu quero fruta. E aí ele chegou lá no guarda, falou, aí ele falou, eu não posso, porque senão o rei pode até me matar. Aí ele falou assim, aguarda, só 10 dias. E aí você vai ver como é que nós vamos estar. O que aconteceu? Os outros bebiam vinho, comiam carne gordurosa, faziam aquelas coisas todas. Eles estavam cheios de saúde, porque ouviram o próprio Deus através do Espírito Santo que habitava ali na vida deles. Igreja do Senhor, Deus guarda, Deus livra, como a palavra de Deus fala. Lá no versículo 2 fala assim como estão os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, o Senhor está conosco. O Senhor quer nos livrar da cova do leão, quer nos livrar da fornalha ardente, que muitas vezes você está passando, que é alguma conta, alguma dificuldade, alguma enfermidade, só que você tem que estar sensível à voz de Deus. E obedecer. Amém? Monte Sião. A partir da referência judaica, o monte é a colina mais alta ao oriente da antiga Jerusalém. Lá em 2 Samuel 5, versículo 7, Davi esteve nesse mesmo monte, tá? Porém, 2 Samuel 5, versículo 7, fala: Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Hoje é a cidade de Davi. Outra coisa, lá em Gênesis 2, versículo 1. Vamos lá? Gênesis 2, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Não, é 22, perdão. Aqui falta o outro 2. Lá em Gênesis 22, versículo 1, fala assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, que é o mesmo lugar. Amém? E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, com o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Igreja do Senhor, Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele fala comigo e fala contigo, porque hoje nós somos morada do Espírito Santo. Amém?
seus olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou um fogo e um cutelo na mão, e foram ambos juntos. Imagina como é que ele subiu. Porque ele subiu. Imagina, era o filho dele, e ele obedeceu Deus. Deus deu esse filho. O que é que Deus te deu? E muitas vezes, como a gente tem agido com aquilo que Deus tem dado das nossas mãos para nós cuidarmos. Esposo, a tua esposa. Deus te deu a tua esposa. Esposa, Deus te deu o teu esposo. Deus nos deu os filhos. E para os filhos, Deus deu seu pai e deu sua mãe. Como você tem se portado? Eu imagino o coração de Abraão. Pega aquela lenha, coloca sobre o filho Isaque, sobe. Ele começa a subir. Eu imagino que quando ele subia, ele tinha que chorar e o filho não podia ver a lágrima dele. Mas ele estava em obediência deles. Porque qual de vocês daria? Quem tem realmente uma vida no altar de Deus, você dá a tua vida e dá a vida dos teus filhos também. Essa é a verdade. Porque Abraão, ele tinha fé e ele era obediente. Eu já ouvi diversas vezes o pessoal falando: eu não daria. Quem realmente conhece Deus, quem realmente conhece o que é o altar do Senhor, daria. Porque Deus é o dono de todas as coisas. E nós somos mordomos de Deus. Você sabe o que é mordomo de Deus? Não é Deus faz isso, Deus faz aquilo, Senhor, olha assim. Não, é Deus que fala conosco. E nós somos mordomos de Deus, de tudo aquilo que Ele nos deu em nossas mãos, para que nós possamos administrar com sabedoria. E se nós erramos, cheguemos diante do nosso Deus, pedimos perdão, pedimos que o sangue do Cordeiro seja passado e voltamos para a posição, porque Ele nos perdoa quando nos arrependemos. E tomou Abraão. Então, ele subiu aquela montanha junto com o filho e falou: Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém? Onde está o cordeiro? Imagine, na hora que o filho dele falou isso para ele: você que está me ouvindo, tem filho. De repente tem gente aqui que não é casada e ainda não tem filho. Ou é casada, mas ainda não tem filho. Mas já pensou? Ele falando: cadê o caminho? Cadê? Onde está? E disse a Abraão: Deus proverá. Tem muitas pessoas que têm perguntado muitas coisas para Deus. E Deus manda eu falar para a tua vida: Deus proverá. Deus proverá a área das tuas finanças. Deus proverá a cura. Deus proverá que o teu filho, tua filha, tenha um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus proverá a mudança no teu coração. Porque você passou por situações que o teu coração endureceu. Mas nessa noite, Deus manda eu falar para você: Deus é um martelo que se usa penha. Deus é um martelo que se usa penha. E nesta noite, Deus está
você tem que falar algo no homem. Não vá na sua força. Vá na força do Senhor. Vá na dependência do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? É? No versículo 14 fala: Deus proverá. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que lhe dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não se esqueça. Não tire sarro. É a palavra de Deus que está sendo lida aqui. É um Deus que não falha. Eu falho, você falha. Mas Deus não falha. Tudo que Deus está querendo nessa noite, igreja do Senhor, é que nós voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos às primeiras obras. Lembra quando a gente se converteu? Era prazeroso ir para a casa de Deus. Era prazeroso fazer a obra de Deus. E porque no meio do caminho, tudo começou. É aquele pastor, é aquele irmão, é aquele líder. Não é Deus. Tudo é Deus. Tudo está no comando de Deus. A não ser que quem está na linha não tenha temor a Deus. Mas a palavra do Senhor fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor ao Senhor. Amém? E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é a minha voz. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso daqui era para a gente dar glória a Deus. Porque Deus está querendo renovar nessa noite vidas que estão mortas. Estão como aquele vale de ossos secos. Ora, Manaia, Sul, Encanta, Lava Cheia. Aquele vale de ossos secos. E Deus está falando para mim: profetiza sobre a minha igreja, para que a minha igreja desperte. Eu prefiro ter a voz alta assim do que quando eu estava lá no baile. Deus tira do baile. Tem mãe que é mãe de oração. Não brinquei. Tem testemunho forte. Dentro do baile, o Espírito Santo tomou um jovem. Ele veio do meio da onde ele estava bebendo e dançando. Começou a chorar, falar em línguas e foi para o banheiro. É desse Deus que eu estou falando. É desse Deus, igreja. Não brinca, não. E Deus ainda foi misericordioso. Porque Deus tomou ali e mostrou: eu sou Deus. Responda a oração da tua mãe. Responda a oração do teu pai. Mas ele também é fogo consumidor. Cuidado. Cuidado. Às vezes a pessoa tem que ir para o leito, ficar um tempo, e aí ela vai ficar: mas pastora, tu está amaldiçoando? Não estou, não. Deus quer a tua alma. O valor de uma alma para Deus. Ele mandou o seu filho no meu e no seu lugar. Os meus pecados e os seus. Ele levou sobre o madeiro. Não era a cruz. Não era a cruz, eram nossos pecados. Ele morreu por mim e por você. Para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Vida eterna. Aleluia, glória a Deus. É vida abundante, vida eterna. Infelizmente, o adversário veio, rouba a mente, rouba o coração das vidas. Mas há um Deus que tudo vê. E Ele ouve o clamor de quem está orando. E nessa noite eu te digo, igreja: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Eu te falei no baile porque eu não tinha conhecimento. Eu estava no baile. Sambava nos 90. Hoje eu não sambo nada.
Isso é Deus. Ó, mais uma menina que ouviu meu pai falar. Meu pai não, minha mãe. Minha mãe faleceu muito nova. Minha mãe falou assim: filha, não esquece, tá? Esse só que é o principal. Depois do principal, vai ficar dando uma enrolada aqui, outra ali. Então, segurei. Fui para lá, cansei. Mas é tudo vazio. Mas Jesus não. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a alegria verdadeira. Eu Shaddai. El Shaddai, esse é o nome do nosso Deus. Ele é um Deus poderoso nas batalhas. Ele está fazendo nessa noite, como ele fez em volta, ali nos montes de Sião, como ele fez. Ele cuidando, ele abraçando. Deus está chamando o seu povo para ele guardar, para ele fazer tudo aquilo que você colocou diante dele. Mas ele fala que nós temos, para ele habitar em nós temos que realmente nos arrepender. Nos arrepender e voltar a ser a Deus. Deus nunca deixa ninguém. É a gente que, infelizmente, muitas vezes deixa de ouvir Deus. Voltando lá em Abraão, o que eu quero falar para você? Deus chega para Abraão e fala assim: dá-lhe o teu filho, o filho da promessa. Imagina como é que foi. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Caiu a ficha. Caiu a ficha de Abraão. Sabe por quê? Porque Isaac estava se tornando um Deus na vida de Abraão. Então, olha o que Deus está falando aqui. O que é que tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Mas Abraão tinha temor. Porque ele captou o filho, ele foi igual o filho. Ele subiu aquela montanha e ele obedeceu. E ele creu, ele teve fé. Lá em Hebreus, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que eu vejo. É das coisas que eu vejo? Não, das coisas que não se vê. Gente, outra coisa que eu quero falar com você, igreja. Sua situação está caótica. Ou na tua casa, no familiar, o negócio está feio, está pegando. Aí você fala: olha, essa situação está assim. Eu não aguento mais. Gente, em nome de Jesus, você fala como está a situação, mas chame a existência uma palavra de vida, uma semente do que você falou. Porque fé é exemplo. Esse público aqui está preto. Ele está todo preto com dourado. Aí nós vamos fazer um público para as mulheres, deixa guardado lá dentro. E aí, pela fé, ele é poderosa. Fé. Eu chamei a existência. O meu filho, os dois, não estão na casa do Senhor. Mas eu não fiz isso. O que foi que Abraão fez junto com Sara? Sara falou: pega a minha criada e vai ter um filho, porque eu só sou velha. Já estou muito velha. A gente já não vai mais. E Deus prometeu para Abraão. E aí o que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá em Israel? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo está falando. Muitas vezes nós não entendemos o porquê nós estamos passando. Mas alguma coisa, em alguma situação, Deus falou conosco de uma forma. E nós fomos e fizemos de outra. Isso tem consequência. Deus perdoa? Perdoa. Se eu me arrependo, se você se arrepende, pede perdão para Deus. Realmente Deus perdoa. Mas a consequência, ela tem. Não tem por onde fugir. Mas, voltando ao que eu falei, o que Deus quer nessa noite
é que nós, como corpo de Cristo, venhamos a reconhecer que nós precisamos pedir nessa noite que Deus nos dê mais fé. Fé. Fé e obediência à palavra do Senhor. Eu já vi daqui gente que luta, eu já vi daqui gente que ri. Olha, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. A melhor coisa que tem é a gente dar a nossa mocidade para Deus. Tem que estar aqui, na casa do Senhor. E pode fazer isso, faça sem errar. Deus vai te dar o melhor dessa terra, porque você está em obediência a Deus. Jovem, busca o Senhor. Tem um monte de jovem tudo morrendo lá fora. Deus quer levantar jovens aqui, não importa o tamanho do teu pecado, arrependa-se, volte ao primeiro amor e deixa Deus te usar. Amém? Como eu falei, a ficha dele caiu e ele entendeu porque Deus pediu o filho da promessa, porque ele estava colocando aquilo ali como um troféuzinho. Então, se você coloca, às vezes pode ser filho, às vezes pode ser esposa, às vezes pode ser esposo, às vezes pode ser carro. Tem N coisas. Às vezes pode ser você, eu sou a leite. A leite envelhece também, tá? A leite vai ficar cheia de gordura também, tá? Então, eu estou falando porque a mocidade, ela é perfeita. Mas todo mundo vai envelhecer. Tudo que vier a se tornar o primeiro em nossa vida, torna-se o nosso Deus. E Deus não quer isso, amém? Amém? Estou acabando. Já estou acabando. Estou acabando mesmo. Vamos agora para Gênesis 28. E aí eu fecho aqui. Gênesis 28. Esse ventilador é abençoado. Santos. Lembra do dia que Santos caiu? Eu falei, Santos caiu. Não é que ele caiu mesmo. Quem era santista naquele dia que não, o santismo caiu. Eu falei que ele tinha caído mesmo no chão. E aí a pessoa falou tudo invocado. Eu falei nesse sentido, tá, gente? Em Gênesis 28, versículo 28, versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs no seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar. E sonou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitada, darei a ti e a tua descendência. Olha o que Deus estava falando. Amém? E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus está falando, igreja.
O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus, da verdade, está aqui. A palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade vos libertará. O Monte Sião, onde aconteceu a última ceia também. Tudo isso que eu estou falando começou lá, onde nós lemos, fala em Salmo 125, começou ali e foi indo. Eu fui falando de homens de Deus, que Deus usou, entendeu? Usou Davi, usou Abraão, e Deus quer te usar. Usou Gideão. Gideão falava: eu sou o menor da minha casa. Não importa que tu seja menor. Abra a tua boca e eu a encherei. Deus fala. Gente, eu estou aqui falando para vocês. E, no entanto, Deus me pegou em cima da hora e falou assim: é isso que eu quero que passe para a minha igreja. Você precisa passar para eles meditarem nesse salmo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, não se abalem. Deus está falando com você: não se abale com essa tormenta, com essa situação, da falta de dinheiro. Não se abale. Essa situação que está acontecendo no teu lar, não se abale. Aqui fala que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém, igreja? Amém mesmo? Aqui foi comida. Aqui não foi a Regina. Não foi a Regina. Eu estou aqui de pé porque é o Senhor. Você está aí sentado porque é o Senhor. Tem muita gente que não suportou e já saiu. Guarde os seus ouvidos. Guarde a sua boca. Peça ao Senhor que põe um anjo na porta da tua boca, para que a gente possamos falar coisas que agradam ao nosso Deus. Eu fui lá para Salmo 37, fala sobre confio no Senhor. Fala também que a gente se deleita no Senhor e Ele concede desejos no nosso coração. E tem mais uma coisa que eu tenho para falar para vocês, fechando. Jó era um homem que temia. Com Jó aconteceu toda aquela situação. Que eu tenho certeza que tem muita gente aqui. Mas que com certeza você fala: Deus, não permita que aconteça comigo. Porque eu não sei se eu teria estrutura para aguentar. Ele perdeu todos os bens, ele perdeu os filhos, filhas. Ele se coçava com um caco de teia e ele tinha uns amigos que falavam: Jó está em pecado, Jó está em pecado. Falavam. E eram os amigos de Jó. E sabe o que Deus fez? Deus pediu a Jó que orasse. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Às vezes você fala assim: não, eu não estou aguentando mais. Está difícil o negócio. E Deus fala para você: meu filho, minha filha, olha a mim, entregue a mim, porque eu vou mudar esse coração. É contigo mesmo que está chorando. Deus vai arrancar aquele coração de pedra e vai colocar um novo coração. E você irá glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você crê? Amém. Eu estou falando com pessoas aqui, porque tem pessoas que já não acreditam mais. Porque o que ela vê faz até ela duvidar que possa acontecer. Mas não seja como promete. Creia.